Bom dia a todos os presentes, bom dia às autoridades, bom dia à sociedade civil presente aqui. Muito foi falado do problema do gado na nossa cidade. Só que o que nos traz aqui hoje não é só o gado. O que nos traz aqui hoje é o senhor Matheus Ferreira da Rocha, que perdeu a vida por causa de um gado. É isso que nós estamos tratando aqui. Eminentemente de vidas. E é com essa responsabilidade que temos que trazer soluções para esse problema. Partindo daí, muito foi falado da problemática do gado, da necessidade de encaminhamento para os criadores. A senhora Lua falou que é uma questão de saúde e de vida, que o lixo que ela relatou quando chegou a Camusim, ela observou que tinha que ser tratado dentro do espaço de cada proprietário do lixo, e tal qual o lixo, qualquer coisa que gerenciamos tem que ser tratado dentro da nossa propriedade privada. Não se pode utilizar o espaço público para versar interesses eminentemente privados, principalmente quando esses interesses afetam questões patrimoniais, como sabemos que, por vezes, o gado pode ser existencial para o pequeno agricultor, mas ele também pode ser patrimonial para os grandes pecuaristas. E isso deve ser considerado por Vossas Excelências e por todos da sociedade civil. Partindo daí, vou tratar também um pouco do que foi analisado aqui pelos representantes e por Vossas Excelências nos discursos de cada um. Foi tratada a possibilidade de uma instalação de curral no Detran, que hoje é recolhido pelo Detran de Tianguá, estrutura de pessoal para cuidar de animal, cercamento de via, intensificar a apreensão, fechamento de via, mata-burro. Vejam bem, todas as soluções aqui prestadas são soluções para o gado que já está solto em via pública. Nenhuma solução apresentada até agora impede que o gado vá para a via pública. São soluções repressivas. Nada até aqui foi apresentado preventivamente. E não vai se solucionar essa questão de mais de 40 anos, como foi relatado aqui, se o gado estiver em via pública. Essas questões aqui, todas devem ser feitas, devem ser tratadas pelo Detran, deve-se fiscalizar a atuação do Detran, porém elas são atuações a posteriori. O gado já está na via pública. Aí ele vai ter que ser... só se falou aqui que a necessidade de maior apreensão. Só se apreende o gado que já está no lugar errado. Se ele estiver no lugar certo, não se apreende o gado. Então, vejam bem, a gente tem que intensificar a atuação do Detran, mas a gente tem que ver uma forma de uma atuação preventiva, senão o problema não se soluciona. O problema só se posterga. E daqui a 40 anos haverá um outro promotor, com outros vereadores, mas com a mesma sociedade civil sofrendo. Não adianta. Essas soluções aqui são boas, mas elas não resolvem. E aí, o senhor Antônio Adonias, em nome dos criadores de gado, e eu fiquei muito grato e feliz por ele trazer essa proposição aqui, representando os criadores de gado. Ele falou, nós temos que ter uma forma de resolver, de tirar o gado da pista. Vejam bem, os senhores que são os representantes da sociedade devem considerar que o representante dos criadores de gado observa a necessidade de uma solução para tirar o gado da pista. Ele está aqui representando os criadores de gado. O que os criadores de gado disseram que querem? Que o gado não esteja na pista. Então, a sociedade e os criadores de gado pedem a nós soluções para que o gado não esteja na pista. E não soluções a posteriori. E não aumento de apreensões de gado já na pista. Não sinalizações que não impedem que o gado esteja na pista.
O que os criadores de gado querem é impedimento, nas palavras dele, tirar o gado da pista. Para se tirar o gado da pista, nós temos que pensar em soluções preventivas. E sem o auxílio dos criadores de gado, não há solução preventiva. Nós precisamos da atuação do Detran, e isso não exime da necessária atuação do Detran e da fiscalização dos órgãos desta atuação. O Ministério Público e o Poder Legislativo e o Poder Executivo estarão fiscalizando o Detran. Isso não exime a responsabilidade, que é necessária. O emplacamento, a maior publicidade de uma questão grave que está acontecendo é necessária e deve ser feita pelo órgão competente. Porém, o gado continua na pista. E aí foi falado também que temos que atuar preventivamente, e o doutor Antônio Adonias falou, eu nunca vi prisão resolver problema de ninguém. Veja bem, e de fato, só a apreensão do gado, a prisão do gado, não vai resolver o problema. Paga-se um valor e o gado volta para a pista. Foi falado também pelo senhor Antônio Adonias, muito bem falado, que a cidade não é local de se criar gados, no mato que é lugar para se criar gado. Historicamente, os gados pastoreiam na localidade. Eu em conversa sobre o assunto com 2 vereadores da casa, eles me relataram, doutor, historicamente, e fizeram um relato importante, porque eu sou recém-chegado na cidade, para eu entender a dinâmica da questão. Eles falaram, historicamente, o gado pastoreia nessa região há 60 anos. Porém, senhores, nós temos que entender que, por um lado, lutamos pelo desenvolvimento econômico de Camocim. E quando há essa expansão urbana, nós esquecemos que nós mesmos lutamos por esse desenvolvimento econômico. Então, nós temos que vivenciar essa expansão urbana. Como houve uma expansão urbana em Camocim, os lugares que eram de pastoreio há 60 anos atrás não o são mais. E isso é um fato. E a sociedade civil e o poder público têm que conviver com esse fato. Não se pode, por um lado, lutar pelo desenvolvimento econômico e, por outro, querer manter uma natureza rural numa expansão urbana. Hoje, aquela área não é mais de pastoreio. A área pública, a área privada, cada um exerce dentro das formas e medidas da lei. O animal solto, acho que não sei se foi o procurador do município, alguém relatou. Animal solto não é crime. Porém, ele pode ser tipificado como crime. O artigo 32 da Lei 9.605 de 98 tipifica o abandono de animais. O pastoreio em via pública pode ser considerado abandono de animal, caso assim seja verificado numa situação concreta. Bem como o artigo 164 do Código Penal trata que deixar animais em propriedade alheia é crime também. E a propriedade pública, ela é de todos, mas ela não é privada. Então, ela pode ser adequada como alheia. Ou seja, a questão é muito mais complexa do que dizer que não é crime. Porque pode ser crime. Agora, a gente tem que tratar para fazer com que essas tipificações penais não sejam necessárias. Porque, senão, nós estaríamos atuando, como eu falei no início, repressivamente e não preventivamente. O procurador do município, por fim, disse que convidou o Ministério Público a pensar e trazer proposições, na medida do tempo possível, para a questão, porque às vezes parece que o Ministério Público só cobra e não traz soluções. Então, procurador, eu fiquei 3 semanas pensando no assunto e estudando o assunto em casa e elaborei um termo de ajustamento de conduta que coloco à disposição
de todos os vereadores e está apto à assinatura de quem tiver interesse de resolver esse problema. E nesse termo de ajustamento de conduta, eu convoquei os pecuaristas, inclusive os membros da casa que assim o sejam, a se comprometer no melhor tratamento de sua propriedade privada. E isso não é imposição de crime, imposição de prisão, é só como o nome diz, um ajustamento de conduta com a propriedade privada. Então, assim, por parte do Ministério Público, o que pode inicialmente visar uma solução preventiva para se tirar o animal da via é um ajuste de conduta do grande pecuarista e do pequeno pecuarista na medida da proporcionalidade do caso concreto. Isso não visa atacar ou demonizar ou impedir a atividade econômica lícita de cultivar gados, mas visa tão somente adequar tal atividade aos ditames da lei. Então, nessa proposição, nesse termo de ajustamento de conduta, traz, dentre outros pontos, a necessidade de compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e vários considerandos, dizendo do perigo do animal estar em via pública e traz algumas cláusulas que peço vênia para leitura. Posso, presidente? Obrigado. A cláusula primeira traz que os compromissários comprometem-se a executar medidas necessárias à correção das irregularidades concernentes à criação de gado em vias públicas no prazo de 48 horas, com fins de retirar tais animais dos referidos locais públicos. A cláusula segunda diz que os compromissários se comprometem a se abster de soltar os animais em locais públicos ou a permitir que lá se mantenham pastando. Vejam bem, não há aqui o impedimento do pastoreio. Há aqui o impedimento que os animais pastem em locais públicos. E isso não é o Ministério Público que impede, não é o Poder Legislativo que impede. A lei determina que em local público não é local de se gerenciar animais privados. Os compromissários se comprometem a construir ou reformar as cercas divisórias de suas propriedades em até 3 meses da assinatura desse termo, a fim de garantir que seus animais permaneçam dentro da demarcação de suas propriedades particulares, em local apropriado para a criação e sob a responsabilidade dos proprietários. Vejam bem, é necessário uma criação de cerca, isso vai ter um estudo do Estado trazendo essa necessidade. O Poder Legislativo já trouxe de forma municipal que é necessário uma criação de cerca em via pública. Porém, é necessário ainda mais uma manutenção da cerca privada. A propriedade privada desses criadores de gado tem que ser cercada com uma cerca que tenha tido manutenção, que exista, senão não adianta. Se não tiver cerca na propriedade privada, você vai colocar na pública como repressão e não como prevenção. Para se usar a cerca da via pública, se supõe que a cerca privada não esteja efetivamente funcionando. Cláusula 4ª. Os compromissários se comprometem a enviar em até 10 dias o nome do proprietário e seu CPF, acompanhado de sua marca de gado, ferro, bem como o documento da fazenda onde está o gado. E essa cláusula é importante porque os 2 vereadores que conversaram comigo trouxeram uma efetiva e importante preocupação. Muitos proprietários de gado não são grandes pecuaristas. E esse pequeno pecuarista sofre com as sanções, por vezes, não corretamente indicadas, direcionadas para eles. Ou seja, há a possibilidade de se indicar um proprietário de gado que não seja o efetivo proprietário do gado. E isso gera uma forma de burla em que a sanção se aplicará àquele que não tem a culpa na conduta.
Por isso, a cláusula com o rol de marca de seus proprietários da fazenda ou propriedade, para que seja possível aplicar a proporcionalidade no momento da sanção do gado, caso haja, por exemplo, a verificação de que não há a possibilidade fática do pequeno proprietário pagar a multa sem afetar a sua subsistência. Isso só pode ser visto se houver um catálogo dos carimbos, das marcas do ferreiro do gado. Cláusula 5ª, o Ministério Público, através da primeira Promotoria de Justiça de Camocim, poderá, de novas informações ou se as circunstâncias assim o exigirem, retificar e implementar o presente compromisso, determinando outras providências que se fizerem necessário. Cláusula 6ª, e que começa a atuação que visa uma efetividade de solução para a questão. O descumprimento ou violação de qualquer dos compromissos ora assumidos implicará, a título de cláusula penal, o pagamento de multa diária correspondente a R$ 2.000, exigíveis enquanto perdurar a violação, sem prejuízo da responsabilidade em outras esferas. O presente termo não inibe, limita ou veda quaisquer providências ou medidas de controle, fiscalização e sancionamento por parte dos órgãos competentes. Fica consignado que os valores eventualmente desembolsados serão revestidos ao FDID, que é o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará. Então, senhores, o Ministério Público tentou pensar numa solução. Foi um estudo de 3 semanas em que eu tentei, junto com a equipe, e faço aqui publicamente o agradecimento à minha equipe, tentar solucionar preventivamente essa questão de 40 anos. Emplacar, cercar, isso tudo é importante, é necessário e será fiscalizado. Porém, são atuações repressivas. Não tiram uma placa na rua, não tira o gado da rua. Gados não conseguem ver placas. As placas são boas e necessárias por uma questão de fiscalização e de atuação dos órgãos competentes. Porém, citei exatamente esse exemplo na conversa com os vereadores. Se há uma localidade em que o roubo é alto, colocar uma placa, cuidado com o roubo, não vai fazer o roubo virar lícito. A ilicitude aqui não é a falta de placa. A ilicitude ou irregularidade é o gado na rua. Isso não faz com que não seja necessária a placa. São coisas que andam juntas. Mas deve haver o braço preventivo. Só o braço repressivo, daqui a 40 anos, continuaremos tratando do mesmo assunto. E mais, Mateus Ferreira da Rocha morrerão. Hoje nós não estamos tratando de gados em vias públicas. Nós estamos tratando das vidas de Camocim. Quantos Mateus, nós, como a senhora Lua falou, que temos hoje a caneta que possibilita uma mudança, e estamos aqui à disposição da reflexão para a mudança, quantos Mateus nós vamos dormir sabendo que podem padecer a cada dia, que não é uma vaca nem 4 vacas. Eu já fui na praia de Maceió. Eu já jantei à noite no resort Sun City. Não eram 4 vacas. Não eram 10 vacas. Eu vi, ninguém me contou. Então, eu convoco os senhores à reflexão de que nós estamos hoje tratando de uma audiência pública sobre vidas. E convoco o senhor Antônio Adonias, junto com os 2 parlamentares que são proprietários de gados e eventuais outros proprietários de gados que estejam aqui presentes, com a vontade efetiva de construir uma solução para esse tema, a assinar o presente termo de ajustamento de conduta, que foi um termo pensado, estudado, e acredito que essa audiência pública seja um bom momento de assinatura desse termo como uma marcação de um início de solução para essa causa de 40 anos. Procurador, eu espero que o Ministério Público tenha, pelo menos, indicado um pouco o trabalho que vem trazendo para solucionar esse tema. Obrigado pela atenção, excelências.